É a nossa sétima aula, professor. Bacana, já estamos bem adiantados, né? Uhum. No caso aqui, Túlio, na minha planilha está como 13, mas é porque teve algumas faltas, né? Na verdade, sim, a sétima aula nossa teve uma aula que eu faltei, né? Na verdade, é a nossa sexta aula. Só que teve uma que eu faltei, então é a sétima. As outras aí foi feriado ou que o senhor faltou. Ah, então eu vou ajustar aqui, tá, Túlio? Perfeito. Tá, maravilha. Então, me conta aí como é que foi sua rotina. Minha rotina, professor, é uma rotina de estudos que está muito curta. Eu queria conversar isso com o senhor, inclusive, porque Sim. eu queria, não sei, melhorar isso aí, estudar mais, né? Alguma coisa assim. Nós Porque. temos duas mentorias, sabe, Túlio? Ah, Nós temos uma mentoria que é a chamada mentoria de instrução, certo. que é essa. Então, a gente cobrou um valor bem simbólico, né? E aí você vem, eu faço uma evolução, né? Faço um teste e te passo algumas ferramentas, certo? Certo. Experimento um pouquinho com você aqui. E para quem não tem tempo, o que eu faço? Eu faço uma mentoria de treinamento. Então, eu tenho alguns alunos, né, que não têm tempo para ficar treinando sozinho, aí eles fazem o treinamento comigo. Então, a aula não é ensinando como é que faz, é treinando junto, tá? Aí, Uhum. se você quiser, depois você fala comigo, mas, a princípio, na mentoria de instrução, a gente tem uma aula aqui de 15, 25 minutos, tá? E você tem que treinar 10 minutinhos por dia. Você tem conseguido fazer os 10 minutos? Tenho, mas eu estou tendo dificuldade, professor, que nem eu levanto assim, ó, porque eu já fiz curso de técnica. Eu fui um aluno muito ruim, né? Durante a escola, eu não fiz universidade, eu fui um aluno bem ruim para péssimo mesmo. Mas aqui você não está sendo, não. Eu tenho percebido uma evolução muito bacana, viu, no teu, Não, obrigado, professor, no mas teu eu acho assim, modo. o meu cérebro ele é muito disperso, sabe? Ele foge ao Já fez assunto teste rapidinho. de TDAH, essas coisas? Ah, não, nunca fiz, não. Mas assim, por exemplo, esse texto invertido aqui que eu estou estudando. Quando É o bem assunto difícil. é difícil, e quando o assunto é do meu interesse, ele vai bem. Ah, estava falando de filosofia, eu gosto muito de filosofia, tal, o texto vai bem. Quando eu peguei esse último, quando eu pego o texto, por exemplo, do sistema solar, aí, evolução, uma coisa que não me interessa nada, vai mal pra caramba, Tá. entendeu? E não é só você, não. Todas as pessoas, elas vão ter um resultado inferior num conteúdo que ela não gosta. Tá. Por quê? Porque as pessoas têm vocações, né? E além das vocações, o Howard Gardner chama isso de inteligências, né? Inteligências. Então, ele começou com 7, né, no livro dele, né, Múltiplas Inteligentes, Howard Gardner, professor de Harvard, ficou famoso no mundo todo com essa percepção, né? Eu discordo, achei legal, mas eu discordo. Só na leitura dinâmica eu considero 50 inteligências, né? Então, acho que são muitas, centenas de inteligências. E, como diz o Dr. Laí Ribeiro, para você dar certo na vida, você só precisa ter uma boa ideia. Essa boa ideia nada mais é do que achar a tua vocação, né? Fazer da sua distração, né, do seu entretenimento, sua força de trabalho. Por exemplo, estar aqui com você, para mim, não é trabalho nenhum. Tanto que eu não sei se você lembra, mas eu fiz a mentoria de 5 da manhã a 7 da noite, certo? 9 da noite. E fiquei Uhum. 3 meses direto. E eu Foi. não me cansei, não me cansava disso. Agora diminuiu, porque já fechamos o módulo, né? Agora ficaram só alunos que têm 20, 30 aulas, né? Uhum. Ok. Então, isso é normal, você não entender. Mas no caso do texto, especificamente, como é um texto de uma página, é porque machuca, é chato mesmo. É como você ir para academia. Você vai ter os exercícios na academia que você gosta mais, e você vai ter aqueles exercícios que você faz porque tem que fazer. Você já viu o fenômeno, né? O cara é grandão aqui em cima, e as pernas fininhas. Sim, bem comum. Por que isso acontece? Porque a maioria não gosta de fazer
né, os exercícios para a parte de baixo. É bem comum. Né? Ele gosta de fazer mais supino, puxada, bíceps, tríceps. Aí na perna ele faz uma vez na semana ali de qualquer jeito, tá? Tá. Então, mesma coisa, leitura dinâmica. Tem aqueles exercícios que você vai achar legal, divertido, e eles melhoram algumas coisas. Então, a gente tem que identificar o teu ponto fraco e bater mais forte no ponto fraco, Tá. tá? Então, vamos fazer um teste. Nada melhor do que fazer um teste, né? Para você Tá. identificar isso. Vamos pegar aí o manual de avaliação. O último teste que a gente fez deu quanto? 816. Excelente, poxa. Já é quase a meta da mentoria na 7ª aula, 7ª semana, né? Fora dos feriados e tudo, que na sexta-feira esse ano teve vários feriados, Nas segundas, que juntou segundas e sextas, né? Foi. Ok. Ô, professor, eu vou pegar aqui o texto de avaliação, mas assim, o meu objetivo com o curso do senhor, sinceramente falando, assim, eu vi um vídeo que o senhor colocou, que o senhor vai numa universidade e um aluno te empresta um material lá de biologia, uma matéria que eu Qualquer acredito. coisa. Pode ser engenharia, medicina, direito, antropologia, astrofísica, qualquer área que você me der, eu ainda leio de cabeça para baixo, que pode ser inglês ou espanhol. Então, eu queria desenvolver essa capacidade aí, professor. O que o senhor acha que faz para desenvolver? Eu sei que para chegar nesse nível do senhor são Compreensão está décadas, né? quanto? Mas, assim, a capacidade de compreensão que o senhor teve ali, a capacidade de síntese que o senhor teve ali, numa atividade de 16 segundos, aquilo é coisa de fantástico. Isso aí me Primeiro, eu sempre gostei possibilitaria. de ler, então leitura já era a minha vocação. Tá. Eu sempre li, cansei de... Perdi as contas de quantas vezes deixei de ir para Caldas Novas, Pirinópolis, fazer uma viagem de lazer para ficar lendo. Eu não conheço ninguém que faria isso. Então me convidavam, vamos viajar para a praia? Eu falei, não, essa semana eu peguei 6 livros para ler. Entendeu? Isso jovem, tá? Talvez Tá. hoje não, hoje eu vou aproveitar, né? Mas naquela época, então isso é uma coisa que não se faz. Então tem vocação? Tem. Segundo, eu tinha ação, ou seja, eu lia muito. Terceiro, eu me posicionei como cientista na UNB com 17 anos. Ou seja, eu já tinha me adaptado. Entender conteúdos não era o meu ponto fraco. O que eu precisei só? Treinar velocidade. Mas o segredo, Túlio, o segredo mesmo, foram as milhares de salas de aula que eu entrei no Brasil todo. Eu perdi a conta de quantas milhares de salas eu entrava e dizia, eu leio rápido, você não? Eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar. Eu leio um livro em 1 hora, você leva um mês todo. Só que no final eu lembro, você não lembra. Aí o pessoal ficava bravo. E como é que você prova? Que você veio aqui conversar essa história fiada aqui, né? Aí eu fiquei pensando, a primeira vez que eu fiz foi no colégio militar. E é a técnica que eu vou te ensinar agora. Então, no colégio militar, tá bom, bonitão. Você que lê rápido aí, negócio de Guinness Book, essa conversa toda aí, me prova que você lê rápido. Pensei, bom, como é que eu vou provar? Me pega um livro. Eu tinha 17 anos. Quando ele voltou, tinha uns 100 com ele. Ele pegou um texto, abriu o livro, mandou eu ler. Eu falei, uai, eu leio. E depois você vai me contar o que você leu. O nome desse aluno é o Helder. Conheço até hoje. Ele fez o curso, ficou muito bom, inclusive. Tá? Então, eu li, subi numa cadeira e expliquei para aquela galera jovem, na mesma idade que eu, quase, né? Eu li e expliquei. Aí eu descobri que eu podia ler e eu consegui explicar o que eu lia. Só que aí eu fiz isso milhares e milhares de vezes. Li, expliquei, li, expliquei, li, expliquei. É por isso que a primeira e a segunda semana eu ensino isso para todos os meus alunos. Você vai pegar um livro, você vai ler 10 minutos e você vai explicar, vai falar sobre o que você leu em voz alta durante mais ou menos 5 minutos. Aí ele fica uma semana treinando, a maioria não consegue explicar 5 minutos, tá?
Aí eu mudo a ferramenta dedutiva para indutiva. Você vai ler um parágrafo e vai explicar em voz alta. Só que para você ficar igual eu fiquei, é só fazendo o que eu fiz. Então, como é que é o exercício? Eu vou ler uma página aqui. Você pode escolher uns 4, 5 livros, tá? Esse é o pulo do gato, tá? É claro que eu li 5.000 livros, a Enciclopédia Britânica eu li 2 vezes, a Bíblia eu li mais de 40, li o Bhagavad Gita, li os Vedas, li o Alcorão. Ou seja, a literatura comum eu conheço a maioria. Né? PNL eu li praticamente todos que tem no mercado, leitura dinâmica todos, inclusive no estrangeiro. Então eu leio muito. Agora, para você ficar bom, você pega vários livros, assuntos diferentes, que é o que você não gosta. Você pega uma página só com um título, uma página, você faz a leitura, marca o tempo, põe o marcador de página, fecha o livro e explica o que você leu com maestria, como se você tivesse com uma plateia na frente. Quanto mais você fizer isso, eu fiz milhares sob pressão total. Imagina você, Túlio, se eu errasse. Uma vergonha total ali, no meio do Não, colégio poderia naval. até ser linchado. Tá? Por exemplo, um dos meus primeiros trabalhos, o primeiro foi o Colégio Militar, acho que a terceira instituição que eu fui, a segunda foi o Compacto e o Objetivo, a terceira instituição que eu fui fazer demonstração foi a PUC em Pinheiros, um dos cursos mais rigorosos de direito do país. Eram 5 andares só de sala de direito. E o livro que eles me davam era o Vadimeco. Cada 3 salas, 2 eu era aplaudido. Entendeu? Se você mandar eu fazer isso hoje, eu não vou. Porque hoje eu mais ensino que treino. Na época eu mais treinava que ensinava. Uhum. Porque você imagina, os professores são juízes, Desembargadores. desembargador. Pois é. Olha a loucura de um garoto desse. Chegar numa sala de aula, pegar um vadimeco, ler, e um professor desse está conferindo. Tinha que ter muito alta confiança, não tinha? Então, motivação, autoconfiança, tudo isso é importante. Mas o exercício, o pulo do gato, é ler a página e treinar, explicar em voz alta. Não é no pensamento, não. De preferência, se você puder explicar para alguém, tá? Mas 800 palavras com o índice que você me falou já é muito bom. Quer ver? Ó, vamos fazer aí um texto? Vamos. Você já fez os hemisférios cerebrais? Não. Então vamos pegar ele. É caderno de leitura, não, né? É o textos, né? Os hemisférios cerebrais, caderno de texto para avaliação. Avaliação. Qual é Eu a vou página, professor? cronometrar 30. Gênios, os hemisférios cerebrais. Isso. Tá. Vou marcar 10 segundos. Preparado? Espera aí, deixa eu alinhar aqui o texto. Você vai marcar 10 segundos. Isso. Tá certo, estou preparado. Começa. Deu? Foi. E aí, deu para ler ou não? Ou não? Deu para ler quase todo, professor. Não deu para ler tudo, não. Parou onde? Eu parei ele na penúltima linha. Então escreve aí, penúltima linha, né? Teste de avaliação. Uma outra coisa importante, Túlio, é que eu também conduzia grupos de estudo de livros desde os 13 anos de idade. Então, eu geralmente era um monitor desses estudos, desses livros, sabe? Uhum. Então, eu já tinha essa coisa de cada um lia um pedacinho e tinha que explicar. Eu, com 13 anos, já via que alguns explicavam dentro do que estava escrito, que alguns viajavam completamente, né? Ia falar da vida pessoal,
fugia total. Aí eu já tinha uma noção de que às vezes a pessoa lia e ela entendia outra coisa que não era que estava escrito. Então eu já observava isso, achava engraçado, inclusive. Como é que a pessoa tinha a capacidade de pegar um parágrafo, um pedacinho de texto e ir embora para outro lugar, sabe? Tá, primeira pergunta. Tem um animalzinho aí, São os passarinhos. passarinho. Tá, 10 pontos. O texto fala que um passarinho para voar, Das duas asas. 2 asas. Coloca aí. Aí ele sugere uma experiência com esse passarinho para perceber um tipo de resultado. Se o senhor cortar uma asa, verificar se ele vai Cortar continuar uma voando. asa do passarinho, coloca isso e põe 5 pontos. Não é tão cruel, né? Cortar um pedaço da asa. Cortar um pedaço da asa. Isso aí geralmente é feito com papagaio, né? Não Você sei. corta o excesso da pena, ele não foge, né? Uhum. Você bota a mão do papagaio, não quer que ele escape, né? Então ele vai voar rasinho, não vai chegar a ir embora, né? Tá, número 4. Se eu fizer isso com o passarinho, cortar o pedaço de uma asa, o que acontece? Ele não vai voar, né? Coloca aí, não vai voar. Aí essa aí você errou, né? Põe um Ele vai ter X. dificuldade, né? Vai ter Ter dificuldade. Como eu dificuldade. ajudei, foi só 5 pontos. Ele voa com dificuldade, ele voa em círculo. Tá, é uma metáfora essa história do passarinho, né? Sim, Ele quer comparar o passarinho com o quê? com os nossos hemisférios cerebrais. Com os hemisférios cerebrais. Essa é a número 5 ou 6? Foi assim, professor. Número 6. É, como é a comparação? E quer comparar que o passarinho, as asas do passarinho são como os hemisférios cerebrais. Se você prejudica o hemisfério direito, você faz o cérebro como passarinho, ele não vai voar Não direito, tá né? exato, assim, dá para te dar uns 7 pontos. Você consegue melhorar? Como é que foi feita a comparação entre os hemisférios e as asas? Se eu consigo fazer a comparação. Eu não me lembro muito bem, não, professor, porque eu lembro que ele fala que a gente dá muito privilégio para o hemisfério esquerdo, né? E acaba podando o Lá no hemisfério final do direito. texto tem isso. Como é que você resumiria, então? A metáfora quer dizer o quê? Metáfora quer dizer que a gente tem que dar ênfase aos dois hemisférios cerebrais da mesma Isso, forma. é isso que eu queria ouvir. Temos que dar ênfase aos 2 hemisférios cerebrais, né? Então, você falou muito que só um lado está desenvolvido, ou que se eu prejudicar um lado, a resposta é que eu tenho que desenvolver os 2. Tá. 10 pontos, tá? O texto diz aqui que os hemisférios cerebrais têm funções diferentes, porém eles Se complementam. se complementam. 10 pontos, essa agora é a 8. A 8, professor. O Ocidente usa mais qual lado do cérebro? O hemisfério esquerdo, o lógico. Esquerdo. E o direito? Quem usa mais? O direito ao intuitivo é mais uma questão dos Não, orientais. no mundo orientais. Essa é a 9. 9. Número 10, quem escreveu? Ah, isso aí eu peguei porque estava em negrito, então eu costumo pegar o Mas negrito tem que antes, tá? pegar. Não sei Doutor se você Laí lembra, Ribeiro. mas as primeiras orientações que a gente passa é o quê? A pré-leitura. Aham. Isso aí eu Leu o aprendi. título, leu o título, leu quem escreveu, qual foi o livro, quem fez o prefácio, isso tudo conta muita coisa. Qual é a editora, a diagramação do texto conta, ajuda demais, intervalo entre os parágrafos, linhas com no máximo 10, 12 palavras. Tá. Deu quantos pontos aí? 1, 2, 3, 4, 5. 90. 90, mais do que 90 é só a perfeição, né? Então, claro, é um texto simples, Exato. mas eu acabei de fazer o teste com um colega aqui, o Alê, tá? E ele tirou 65, com dificuldade. Você fez 9. E não tirou 10 por
pouca coisa. Você quis arrancar a asa do passarinho toda, Exato. ao invés, né? Foi malvado com o passarinho, né? E você falou que o passarinho não voava direito, não foi? Foi. E, na verdade, ele circulava, né? Então, teve só umas besteirinhas. E eu acabei de fazer esse teste, tem meia hora, 20 minutos que eu fiz esse teste. O aluno fez 65 com esforço, tá? Então, o que eu quero te mostrar aí é que você já está num nível de desenvolvimento altíssimo. Vamos descontar as palavras que você não leu? Vamos. 15 palavras. Não, Contou o perdão, rodapé? perdão. 21 palavras. Contando o rodapé, né? Aquele rodapé. Então, quantas palavras tem o texto? 199. Tirou essas aí, deu quanto? 178. Vezes 6. Eu vou pegar uma calculadora. Então, a calculadorazinha, né? Ou então faz no papel mesmo. 1068. Então, eu já poderia te dar tchau. Mas como você comprou 20 aulas, agora nós vamos ter que partir para 2.000, certo? Legal. Entendeu, Túlio? É porque vicia, leitura dinâmica vicia. Mas eu não consigo aplicar ainda, por exemplo, professor. Eu não sei se os livros que eu leio, porque eu gosto muito deles, eu não sei se. Eu leio 2 horas por dia, mais ou menos é o tempo que eu tenho para Olha, leitura. não tem como você pegar o mesmo livro e virar a página junto com qualquer outra pessoa. É o que eu faço, eu leio muito devagar. Estou lendo, por exemplo, Don Quixote agora. Eu não sei se eu pego uns livros muito elaborados, eu não consigo ler rápido por isso. Porque é literatura internacional, né? Uhum. E outra coisa, geralmente literatura ela é muito presa no enredo. Mas eu vou te ajudar. Eu só passo essa técnica quando acontece o que aconteceu com você agora. Quando passa de 1.000 palavras com mais de 70%. Tá? Então você vai ter que ler 10 minutos com metrônomo. É com metrônomo agora, tá? Uhum. E explicar por 5 minutos sobre o que leu. A única coisa que mudou é que tem metrônomo, certo? Tá, certo. Se você achar que tá fácil, você tem que ir aumentando. Agora tem o truque aí do degradê, certo? Qual é? Vamos supor que você comece com 25 batidas, Certo. tá? Se você aumentar uma batida por dia, treinando 10 minutos por dia, se você aumentar uma batida por dia, em um mês você está no 55. Perfeito. É. Em 2 meses você está no 85, Uhum. tá? Em 3 meses você está no 120. É, legal. E uma batida por dia você não sente nada. Não senti nada. Você já brincou com o metrônomo, você sabe que é verdade. Uhum. 120 linhas, né? Cada linha tem mais ou menos 13 palavras. Faz as contas. No Kindle tem 8, né? Mas num livro tem 13. É, No Kindle tem 8 linhas? a média do tamanho da letra que eu Ah, é leio lá tem 8 pouquinho, a mas 9. geralmente 8 palavras, 8 8 palavras. palavras, é. 8 O palavras por normal é linha. 12, 13 palavras, né? É, Num isso no livro livro, comum. né? É em torno de 20 linhas, 30 linhas, certo? Uhum. Isso significa que se você estiver lendo 120 linhas, você está lendo 5, 6 páginas por minuto. Tá. Quanto dá por hora? 5 páginas. 300 a 320 páginas por hora. Uhum. É um livro. É um livro. Treinando só isso, um pinguinho, e aumentando seu metrônomo devagarinho. Eu chamo isso de cozinhar o sapo. Isso aí vai aumentar o que eu estou tendo dificuldade também, né, professor? Que essa é a minha capacidade de síntese que está prejudicada, né? Então você vai ler. Mas eu não passo isso, eu nem perco meu tempo em passar isso antes de 1.000 palavras com 70%. Tá. Tá? Eu nem perco meu tempo. Então, o quê? 10% do grupo já chegou, igual você.
De 200 alunos, 10 chegaram, já chegaram, tá? Então, parabéns, né, pelas mil Obrigado, palavras, professor. tá? E agora você vai treinar. Porque Olha enquanto aí. eu aprender a sintetizar, eu não aprendo o que eu aprendi, o meu conteúdo, entendeu? Isso, isso. Eu vou Mas isso sair eu não daqui, sei se você esses lembra, passarinhos aí, mas ó, eu da já semana passei que isso na primeira aula, só que era foi. sem metrônomo. Isso. Era sem, você lia numa boa, sem metrônomo, inclusive eu nem ensinava nada. Era tudo sem metrônomo. Depois, na segunda aula, era ler o parágrafo e explicar. Foi aí que a sua compreensão saiu, acho que de 40, não foi? 25. De 25 para 90. É isso. Para Sua 65, 80 e velocidade 90. inicial era quanto? Era 360 na primeira aula com 25. Aí foi para Isso, 750 com agora é 65, 1000. 816 com 80, 1068 com 90. Maravilha. Agora a gente pode começar a falar igual gente grande. E o que, que são 3 meses para uma habilidade dessa? Nada. Nada, 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 nada. Eu Tá? posso fazer Para um negócio. chegar onde eu cheguei, eu treinei 6 meses. Seis Tá. meses direto, tá? Então foi mais ou menos o que você comprou, 6 meses de acompanhamento. Tá? Então, você não precisa fazer nada além do que continuar o que você já está fazendo. É só isso. Agora, na apostila, você vai treinar. Olha aí. Tá, Na apostila, você vai pegar o caderno intermediário. Você tá já bom. treinou palavra distorcida? Palavras distorcidas. Eu estou no avançado aqui, né? É, eu sei, mas a gente vai ter que voltar para esse aqui, Vou para voltar. melhorar um pouco a velocidade e adaptação do olho. Ah, tá. O olho, o teste, o que o senhor me passou, professor, foi ficar fazendo aquele 1 minuto, sabe? É, isso é só para aquecer. Só para aquecimento, tá? É, e a respiração é para hiperoxigenar o cérebro. Você fez o palavra distorcida? Não. A gente pulou Então esse você vai caderno aí. fazer do 1 ao 10, palavra distorcida, certo? Tá. Mesmo esqueminha. Metrônomo. Esquerda, direita, respira, folha 2, direita, esquerda, folha 3, zigue-zague, folha 4 indo, folha 5 voltando. Tá. Entendeu ou não? Entendi. Fechou. Então você vai treinar 10 minutos, explica 5, palavra distorcida no caderno intermediário. Tá. 10 minutos explica 5 palavras distorcidas no caderno intermediário. Pronto. E aí semana 10, que vem vamos ver o que 10 aconteceu. minutos também. 10 minutinhos, no outro é 15, né?